Som na Caixa, Isa, hoje nós vamos falar daquele assunto proibido, daquele assunto cremoso, daquele assunto gostoso. Nós vamos falar do assunto erótico, nós vamos falar do proibido, nós vamos falar do escondido, nós vamos falar de pornô. Será que pornografia faz mal? Qual é a treta da pornografia nos nossos tempos? Vamos tentar olhar com profundidade o que a filosofia, a mística dos yogis e a psicologia dizem para nós sobre o que fazer com o nosso potencial erótico e por que é que, do jeito que a gente está fazendo isso, tá tudo errado. E não no sentido moral, mas no sentido prático. Tem feito mal para nós e a gente precisa entender o porquê. Então, como verdadeiros adultos, vistam suas gag balls, suas máscaras de couro, seus chicotinhos, peguem suas webcams e vamos para essa live entumecida, essa live lubrificada, essa... não é live, né? Esse vídeo, mas é porque todo mundo faz live. Vocês entenderam a piada? Vamos fazer uma reflexão séria sobre pornografia? Por que você tá aqui e não na festa? Tô vendo pornô. Se você não conhece esse canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, que a gente fala de revolução de si, de louca sabedoria, dessa ideia de encontrar quaisquer meios e aberturas possíveis para criar um verdadeiro abalo na nossa consciência, uma disrupção que nos leve ao despertar. Nesse sentido, tudo que é do humano nos interessa e tudo pode ser material para a gente despertar, para a gente se entender, para a gente romper os nossos medos, as nossas limitações, as nossas prisões internas e neuróticas, né? Incluindo pornografia, porque faz parte do ethos da nossa sociedade de consumo, da nossa sociedade de desempenho, nossa sociedade da transparência, como diz o Byung-Chul Han, esse cara aqui, que é alguém sobre o qual eu vou falar bastante nesse vídeo. Antes de tudo, então, por que é que um canal que fala de meditação e que tem na instrumentalização da meditação o caminho para a gente sair do sofrimento vai se preocupar em discutir o pornográfico? Parece uma coisa profana? Bom, por um lado, eu, enquanto praticante tântrica, vou dizer que tudo que é manifesto é da consciência infinita, e com isso eu não estou dizendo assim, tudo que está no mundo é para eu legitimar e toque o puteiro. Estou dizendo, tudo que está aparente no mundo chama a minha atenção porque é um aspecto da consciência aparecendo para mim e eu preciso analisar e compreender se eu quiser me libertar da delusão. Por outro lado, eu não acredito em busca espiritual e nem prática de autodesenvolvimento que seja recortada da vida real das pessoas. Então, eu vou, nesse vídeo aqui, falar dos problemas ético-filosóficos da pornografia. E num próximo vídeo a gente vai discutir os aspectos energéticos, se você preferir, espirituais da pornografia. Eu quero com isso dizer que não há uma questão meramente moral aqui. Eu não vou dizer assim, pornografia é errado porque é degenerado, papapi, popopó. Eu vou dar um espaço para a gente refletir sobre o porquê é que, sobretudo, essa industrialização da nudez e do sexo levam a gente para um modo de viver que não é legal, não é saudável. Mas com isso eu não estou querendo ser o tiozão moralista para dizer para você, pornografia. E com isso eu também preciso te dizer que isso é importante que todos nós reflitamos sobre esse aspecto do consumismo do outro, ainda que você não aprecie pornografia, ainda que você não assista e tal, porque tem a ver com como a gente se relaciona com o mundo. E eu preciso te lembrar uma outra coisa que é revolução de si, esse caminho para a libertação do sofrimento, esse caminho para despertar da consciência, esse caminho de autoestudo, de autoencontro e de autotrabalho, depende fundamentalmente de parar e refletir. Depende do aquietar. Depende de meditar. E é claro que eu posso te ensinar através dos nossos cursos e tal, mas antes, esse vídeo, tome ele como um exercício meditativo mesmo. Senta aí bonitinho na sua cadeira, ou no ônibus que você está assistindo, ou observa o que eu estou falando, ainda que para discordar de tudo que eu estou dizendo, com atenção. Porque a atenção é o norte da sua consciência, que ajuda você a sair dos labirintos de sofrimento que você mesmo cria. A gente tem que entender que revolução de si dói, demora e dá trabalho. E o processo para esse
desvelar de uma consciência mais sábia, tem devido a essa curiosidade e dessa apreciação de temas mais difíceis, mais elaborados. A gente não pode tratar tudo, sabe, ao modo TikTok. Eu sei que provavelmente você está acostumado com esse modo hiperacelerado, hiperativo de consumir conhecimento, mas o conhecimento que te transforma não vem daí. Ainda que eu produza conhecimento lá nas nossas redes, dá uma olhada lá no Instagram, TikTok e tal, pode ser que essas pílulas sejam preciosas para te engajar no mundo e te fazer ter uma outra perspectiva, mas você vai precisar de mais que isso. Mais do que só um estalinho, você vai precisar ir mais fundo na reflexão. Eu vou começar, então, essa reflexão dizendo o seguinte. O primeiro problema da pornografia como a gente a tem é um problema ético, um problema em relação ao outro. E assim, por que a ética é uma questão para a gente trabalhar? Por que é um problema a ser imaginado, né? Porque ethos, abrigo, casa, aquele refúgio que nos indica o caminho para uma vida mais bonita, mais justa, bela e verdadeira, tem de incluir o outro como um alter ego, tem de incluir o outro como um sujeito. Tem que pensar no outro não como uma coisa, mas como alguém digno de respeito, digno de carinho, digno de cuidado, digno daquilo que eu gostaria de receber. Na sociedade de consumo, a gente quer entretenimento. A gente quer estímulo. A gente aceleradamente quer coisas que nos façam sentir gostoso, nos sentir bem. É assim que a gente contempla um jeito de anestesiar a nossa dor com a sociedade do cansaço. Não estou entendendo nada, Gui. De novo eu estou me fazendo valer das ideias do Byung-Chul Han para ilustrar isso aqui. E ele vai dizer que a gente, nesse momento da história, entende essa história do pós-capitalismo, do hiperconsumismo, essa coisa de eu sou empreendedor de mim mesmo, como eu tenho que fazer mais, eu tenho que produzir resultado, tudo que eu faço tem que produzir resultado, tem que produzir valor. E todo grande filósofo vai dizer que o lugar onde eu encontro paz, onde eu encontro sentido, onde eu encontro felicidade é a contramão disso. Toda a ideia, por exemplo, dos estoicos observando um jeito austero de viver com a suficiência, todo o jeito dos budistas, dos yogis, de abrir mão do excesso e da acumulação, porque essa ansiedade com a falta, essa ansiedade com a posse só gera mais sofrimento. Isso tudo que a sociedade do cansaço, essa sociedade do desempenho nos impõe, essa hiperpositividade, está impressa na nossa relação com a sexualidade. E o primeiro problema ético que se apresenta com a pornografia é, no mundo de hoje, tudo é produto. Eu sou produto, né? A gente já ouviu essas histórias. Eu sou o meu grande produto. Os empreendedores falam, como que você é produto, cara? Você é um sujeito. Sua inteligência, sua experiência de mundo, tudo isso é sagrado, é precioso. A natureza teve um trabalho do caramba para fazer você. Nessa sociedade onde eu acho que eu posso comprar a felicidade, em que eu posso comprar bem-estar e estímulo, o outro vira objeto disso. E, em primeiro lugar, o problema da indústria pornográfica é para com as pessoas que trabalham nela. A gente tem que abrir um parênteses aqui para o capítulo OnlyFans dessa história, né? Mas antes disso mesmo, toda a indústria pornográfica munida com a internet, com a hiperdemanda da internet, fazia com que, por um lado, você visse todas aquelas pessoas, e há um monte de documentários e relatos de ex-atores e atrizes pornô que falam do nível de abuso e de estresse emocional e de colapso nervoso que eles ficavam por conta desse tipo de trabalho, de como as pessoas passavam a vê-los, de como se dirigiam a eles na internet ou na rua, etc. Porque tem gente que gosta de ser objetificado. Nossa, gostoso, não sei o quê. Mas chega uma hora que isso ultrapassa todos os limites do razoável. Então, o primeiro problema ético é você objetificar o outro. O outro é reificado, ele não é um ser humano, ele é uma coisa. Aquela bunda gostosa, aquele par de peito, aquela piroca, ela passa a ser os atributos físicos e o desempenho sexual dela para sua fantasia sexual. Não há ali alguém digno de respeito. Ah, Guilherme, mas e daí? É meu momento de descontrair, é meu momento de extravasar. Pois é, mas a gente não consegue compartimentar a nossa mente, fragmentá-la para que cada coisa fique em sua caixinha com essa perfeição que a gente supõe. O jeito que age num lugar vai se transbordar para os outros. E o jeito com que você se relaciona com a sua intimidade sexual, de alguma maneira vai se transpor para a sua relação com seus amigos, com a sua relação com o seu trabalho, a sua relação com a sua família. Aquela forma de objetificação, o outro serve para me agradar, o outro serve para me dar prazer. Então você começa a ver o outro como uma boneca, como um autômato, como um golem, né? Ele é uma criatura feita para o meu prazer. Então isso é um problema ético que vai gerando uma sociedade narcisista, uma sociedade extremamente insegura e uma sociedade perdida.
O Byung-Chul Han, que é esse filósofo coreano radicado na Alemanha, que tem essa magnífica capacidade, como um praticante do Zen budismo que é, de unir o aspecto da vida contemplativa e meditativa com a filosofia ocidental, ele escreveu muito criticando tanto isso que ele chama de apositividade, né, essa necessidade da gente criar estímulo toda hora, de fazer coisa, de dizer coisa. E ele fala muito, em 2 livros, Na Agonia de Eros e Na Sociedade da Transparência, esses 2 aqui, sobre o problema de como é que essa sociedade hiperacelerada vê a relação amorosa. Em primeiro lugar, porque a gente não sabe mais se apaixonar. Então, a gente trata o amor como uma coisa extremamente artificial e hollywoodiana. Ele diz assim, ó, hoje em dia, o amor é positivado numa fórmula de fruição. Constante vir a ser. Ele precisa gerar sentimentos agradáveis. Ele não é uma ação, uma narração, nem sequer mais um drama. Antes, não passa de uma emoção ou excitação inconsequente. É isso que a gente chama de amor. Esse insuflar delirante. Que é insuflar delirante, Gui? Esse faniquito apaixonado, sabe? Febre do rato, fogo na pomba. Um sentimento, um delírio. Está livre da negatividade da vulneração, do assalto ou da derrocada. Ou seja, a gente quer tirar do amor o aspecto da distância do outro, da saudade, do sofrimento, da dúvida, do mistério, que fazem parte do processo desse conhecido-desconhecido que é a relação amorosa. No amor, decair já seria muito negativo. Mas é precisamente essa negatividade que perfaz o amor, que permeia, que compõe o amor. O amor não é uma possibilidade, não é devido à nossa iniciativa. Ele é sem razão, ele se precipita sobre nós e nos fere. A sociedade do desempenho domina pelo poder, onde tudo é possível, onde tudo é iniciativa e projeto. Não tem acesso ao amor enquanto vulneração e paixão. O princípio de desempenho que hoje domina todos os âmbitos da vida abarca também o amor e a sexualidade. Assim também, o protagonista dos 50 Tons de Cinza se admira de que seu parceiro se represente na relação como uma oferta de emprego com jornada de trabalho definida, com uma determinação de funções claramente definida e métodos de asseguramento e de qualidade de desempenho fartos e drásticos. O princípio do desempenho não se coaduna com a negatividade do excesso e o exagero. Então, o que você entende disso aqui? Você lembra lá dos 50 Tons de Cinza? Eu nunca li, eu sei a trama, mas o cara lá, super empoderado, super cheio da grana, faz uma proposta de trabalho pra menina. Olha, você vai aparecer de tal dia, de tal hora, você vai usar as roupas que eu quiser, você vai se submeter a mim como eu quiser. E ela acha isso ótimo, porque inclusive tem esse aspecto erótico da dominação, esse aspecto doentio do mistério, mas também tem o conforto da segurança financeira. Gui, o que isso tem a ver com pornografia? Tudo. Porque a gente está se relacionando sexualmente e transborda esse desejo sexual para as outras relações. Eu não sou freudiano. Eu não acho que a nossa grande potência existencial seja, enquanto libido, apenas fruição sexual, apenas pulsão sexual. Eu concordo com Jung que essa força vital compõe em si, essa força psíquica, compõe em si vários aspectos desse querer. Nossa força de vontade, ela tem várias formas. Uma delas, e uma das mais potentes, sem dúvida, é sexual. O Jung concorda com isso também. Ele acha que o Freud, quando ele diz para o Freud, olha, eu não acho que o desejo seja só sexual, ele não está dizendo que não é. É muito importante, mas tem outras coisas. Só que elas se comunicam, esses desejos se comunicam. E o jeito com que a gente aprecia o erotismo, o jeito que a gente tem tesão, por assim dizer, pelas coisas, vai se comunicar com como a gente se relaciona com o mundo, com a nossa ética. Então, já falei do primeiro problema ético-moral em relação à pornografia. Em relação ao outro. O segundo problema é que a gente está criando uma geração de gente broxa. Como assim? A gente está criando uma geração de gente que não sabe amar, nem se apaixonar, nem desejar. Por quê? E aqui ele vai falar muito na sociedade da transparência. A gente está numa sociedade de reality show. Tudo está aparente, tudo está à mostra, tudo está reganhado. O mistério, o oculto, o imaginar do outro, o esperar como é que o outro seja quando ele tirar as roupas, como é que o outro seja quando ele esteja sem as roupas também, as máscaras sociais, como que ele vai ser quando ele estiver íntimo e vulnerável aqui comigo. Isso você está se perdendo, porque
Porque relacionamento virou um grande cardápio. Ué, olha aí os Tinders e adjacentes da vida, os IPs de relacionamento de todo tipo. Você tem um cardápio de ser humano ali, com descrições, com gostos e desgostos. E a coisa é sempre superficial. E aí, como é que você tá? Tá bem? De onde você fala? O que tá afim? E aí você tem gente que vai falar assim, não tô afim de romance, né? Já vi isso na internet, assim, essa coisa para pessoas que têm um objetivo claro e não querem romance, a pessoa só quer sexo. Como se sexo, sempre houve pessoas viciadas em sexo, mas como se sexo fosse o acúmulo de mais e mais e mais experiências sexuais, e não o relacionamento com o outro, e não o prazer que o outro te gera. O outro virou objeto. Isso é narcisista, é esquizofrênico e é doentio de uma forma sociopática. É narcisista porque só pensa em si, no prazer de si, o outro tá ali só como um veículo para isso. É esquizofrênico porque não existe uma relação com o mundo sem incluir esse mundo, sem considerar esse mundo. Então é uma ruptura na realidade tal qual ela está posta. A nossa experiência humana é coletiva. Embora algumas pessoas tenham a anomalia sociopática, por isso que é anômala, e se destaquem porque esse mundo, né, da mais-valia, esse mundo da produtificação, da reificação. Né? Ai, Guilherme, que difícil aqui. Quando você torna a pessoa como coisa, isso é reificação. Esse mundo dá valor para essas coisas, mas isso não é real, isso não se comprova na nossa história humana. Nossa história é uma de sobrevivência coletiva. A gente depende uns dos outros para aprender, para desenvolver, para subsistir, para questionar, para tudo. E é sociopática porque ela tem uma ideia de que a mim é lícito fazer tudo o que eu bem entender para o meu prazer e para o meu benefício, o outro que se dane. Né? Ela é psicótica, ela é psicopata, enfim. Embora exista isso, isso não se confirma na realidade do mundo prático. Então, a pornografia e o nosso consumo do entretenimento barato, através desse tipo de filme, desse tipo de conteúdo na internet, não só pornô, mas desse entretenimento barato, ele nos priva de uma das coisas mais importantes que nos torna humanos, que é o reino imaginal. Um mundos imaginários, cheio de mistério, da construção desse mundo do sonhar. Então, quando tudo o que eu desejo já está sendo programado em mim, porque agora eu não desejo mais sair com aquela pessoa e ter uma experiência legal num lugar diferente que a gente imaginou e construiu juntos, ou de ter uma experiência sexual diferente, ou experimentar as nossas fantasias de um jeito diferente. Não. Eu quero fazer o roteiro do filme pornô. Se você olhar, todo filme pornô tem um programa, assim. Não tem? Um modo, assim, mais ou menos organizado. Você tem os tipos de filme pornô, você tem os tipos de modelos de filme pornô, mas um mesmo roteiro. Você tem as preliminares, o jeito de fazer preliminares, aí a hora do vamos ver, e o jeito do êxtase e da ejaculação, que é sempre uma coisa apoteótica e fantasiosa. E aí no meio disso você tem um monte de posições estranhas. E aí você começa a imaginar que aqueles corpos pornográficos e aquela forma de desempenhar são o jeito de obter prazer. Sendo que você nunca nem experimentou quais são as suas vontades. Como é que a sua intimidade se comunica com o seu jeito de se relacionar com o outro. E eu nem estou falando só de sexo, eu estou falando de qualquer nível de relacionamento íntimo. Aqui na Sociedade da Transparência, o Han, inclusive, começa o capítulo chamado Sociedade Pornográfica, citando uma frase do Walter Benjamin, dizendo assim, que a transparência, que é essa coisa da pornografia, tá tudo ali arreganhado, você não tem nenhum... Não tem mais nada que você não possa ver. Ainda mais com a Deep Web, você pode ver até o que é criminoso. E esse é outro problema da pornografia que a gente vai falar daqui a pouco. Para a beleza é indispensável uma interligação indissolúvel entre o velamento e o velado, pois nem o véu, nem o objeto velado são o belo, mas os objetos em seu véu. Mas, desvelados, iriam se mostrar infinitamente invisíveis. Não se deve, portanto, designar diferentemente aquele objeto ao qual é essencial ser recoberto por um véu. E uma vez que só o belo e fora dele nada mais pode ser essencialmente velante e velado, o fundamento divino ontológico da beleza repousa no mistério. Aquilo que está aparente, transparente e fácil de acessar é invisível, a gente não dá a menor importância. Chega uma hora que corpos sarados e desempenhos incríveis passam a ser só uma rotina de consumo, e você consome aquilo da mesma forma alienada e balbuciante com que você come Cheetos jogando videogame. E aí aquilo lá não são mais corpos humanos, pessoas humanas se relacionando intimamente, tendo sua intimidade à mostra. Porque o começo da pornografia está aparente nessa nossa vontade de ver,
nesse nosso desejo de ver a intimidade, de ver o proibido. É daí que vem a beleza. E veja, a estética, ou seja, a apreciação do belo, é tema da filosofia ocidental e oriental desde sempre. As 3 características que formam o bem para o Platão e para Aristóteles é o bom, o justo e o belo. Então a beleza faz parte da nossa experiência de gosto com o mundo que nos dá razão de viver. O Abhinavagupta vai dizer, no grande mestre tântrico, que a apreciação, Rasa Ananda, a felicidade pelo gosto das coisas gostosas, bonitas e belas, é o caminho para Brahmananda, para a bem-aventurança em Deus, para a felicidade divina. É porque esses gostos com as coisas do mundo nos dão pistas de que é possível ser feliz, que a gente vai buscar a infinita felicidade. Quando a gente torna tudo muito disponível, vulgarmente disponível, eu não tenho mais por que sacralizar a minha relação com a intimidade. Ela se torna só um protocolo. E não é à toa que as pessoas, nessa hiperpositividade, vão se deprimindo, porque não tem mais sabor nas coisas. Tudo é igual, tudo é pronto, é preparado. É só para que eu ejacule foi bom. Para que eu ejacule e alivie a tensão no meio de um expediente de trabalho ruim. Esses são alguns dos problemas que essa sociedade da transparência gera com a pornografia. Agora, com o OnlyFans, por exemplo, fica um pouco pior. Porque, por um lado, o OnlyFans garantiu alguma dignidade aos produtores de conteúdo, porque eles não ficam mais na mão dos estúdios e não precisam mais se prostituir como antes e tal. Por outro lado, essa intimidade envaidecedora está sendo exposta de uma forma tal que agora essas legiões de fãs têm naquela pessoa um ideal de consumo. Elas não são mais pessoas. Elas são ídolos a serem adorados e, se não correspondem com a adoração, a serem descartados. Existe uma série de outros problemas sociais que a gente pode considerar com a pornografia, porque essa hiperfantasia com o sexo torna as relações entre casais virtualmente impossível, porque você vai estar toda hora se mirando pela régua do filme pornô e é impossível acompanhar aquele ritmo. Saiba, aquele tipo de ritmo de vida é baseado em uso de droga, é baseado numa experiência de vida que é só para isso e vazia de outros significados. A gente está criando uma sociedade que não tem mais disposição, energia e vontade de se relacionar, porque amor relacional, amor íntimo, depende de vulnerabilidade, depende de você se esforçar para conquistar o outro. Mas agora, para que eu vou me esforçar se eu posso, por um lado, descartar e procurar o próximo, eu posso bloquear a pessoa e procurar a próxima que me interesse mais, e por outro, eu tô a fim de transar, mas tô com preguiça de achar outra pessoa, também não quero ter que me relacionar com outra pessoa, eu vou simplesmente, entrar nesse ciclo masturbatório narcisista e alienante que gasta uma energia danada, que a gente vai falar no outro vídeo, do porquê que isso é prejudicial a um nível emocional, consciencial, espiritual. E por outro, vai tornando sem sabor, vai tornando sem perspectiva qualquer forma de relacionamento. Porque assim como o pornô vai exigir de nós, a gente vai querer do pornô cenas novas, roteiros novos, desempenhos novos, a gente vai querer isso na nossa vida e daí nós não vamos querer saber de atravessar o tédio do dia a dia com as pessoas que a gente escolheu caminhar juntos. Ou a gente não vai querer construir uma relação duradoura com ninguém, porque para que eu vou tentar me relacionar com o outro, arriscando fazer parte de todo o rol de vulnerabilidades que isso traz consigo, se eu posso simplesmente ir atrás de uma experiência enlouquecedoramente mais estimulante e ir escalando isso mais e mais e mais e mais. Que é o último dos problemas que eu preciso elencar, que é essa fantasia sexual, quando não é colocada sob júdice, sob cheque, e você pensar que você está tentando matar a sede bebendo água do mar, você vai querer escalar essa sensação de prazer. E aí a coisa começa a se desdobrar em um processo patológico. Tipo aquela galera que começa a introduzir coisas medonhamente grandes em orifícios que não foram feitos para isso. Se Deus fez é porque cabe. Não, não cabe! Para! As pessoas começam a se machucar. E aí o limiar entre dor e prazer se perde e a coisa se torna abominável mesmo. Não no sentido moral, mas é porque ela começa a se violentar para tentar obter essa sensação de prazer cada vez mais apoteótica que, conforme ela se torna conhecida, conforme ela se torna comum, conforme ela vai caindo na mesmice,
Aí você descarta, isso aqui é uma coisa escalada. E é nessa escalada que abre-se espaço, já que tudo é produto, para uma indústria terrível e criminosa, que é diabólica, né? É uma indústria uma indústria de comércio sexual, de escravização de pessoas, de escravização de menores de idade, de venda de produtos bizarros. Há todo um rolê na Deep Web em torno dessa parada do grotesco. E isso começa com essa produtificação do outro e com essa invigilância sobre os seus próprios desejos. Então o problema do pornô não é o pornô em si, mas o jeito como ele te deixa hipnotizado para se tornar só um consumidor de putaria. Um alienado e idiotizado consumidor de putaria. Gastando energia, tempo e vontade só em se estimular mais. Então o problema da pornografia está, por um lado, em te deixar alienado e, por outro, dominar os seus desejos e fazer dos seus desejos essa necessidade por mais, até uma hora que tão incapaz de se educar você esteja, que você não vai mais diferenciar o seu desejo da sua necessidade, menos ainda você vai diferenciar o seu desejo do que é ético e do que é adequado para você ou para a sociedade ou para o mundo. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas isso era um tema sério e que a gente precisava refletir com cuidado. Se você quiser aprender os caminhos para essa sociedade contemplativa, para esse caminho de introspecção e introvisão, vem estudar com a gente. Quer se entender as razões do sofrimento, entender as motivações da mente, entender por que é que a gente funciona do jeito que a gente funciona. Meu amigo, minha amiga, se você de fato quer sair desses padrões neuróticos de sofrimento, você tem que se dar espaço para parar. Faz esse exercício. Se não com os meus vídeos ou de outro professor que também se demore nos assuntos. Não dá pra gente crescer consumindo as coisas a toque de caixa lá TikTok. Tem lá nosso TikTok, nosso Instagram, essas coisas. Você pode seguir a gente lá. A gente tá fazendo conteúdo rápido. Mas qual é a máxima da Revolução de Si, Matheus? Dói, demora e dá trabalho. Pior slogan do universo, né? Vem aqui que vai ser chato. Não é que vai ser chato. Mas você vai ter que cavar aí dentro de você. Pensa assim comigo. Que o processo desse crescimento é como cavar numa montanha para achar pedras preciosas. Você vai ter que peneirar muita terra, vai ter que cavar dentro de muita lama para achar as joias que estão aí dentro de você. E depois que achar, nós vamos ter que lavar essas pedras preciosas e dilapidá-las com cuidado. Isso é revolução de si. Se você quer entender um pouco mais o refinamento dos seus desejos, vem fazer o curso de meditação conosco, tá aqui o link na bio. Vem estudar com a gente lá na nossa sanga, ou marca um horário para a gente trocar uma ideia. A gente tem feito esses atendimentos baseados nos nossos estudos com as práticas meditativas ao longo desses 16 anos em filosofias tradicional e oriental, filosofias da Índia. Nossa formação como professor e mentor no programa Cultivando Equilíbrio Emocional e agora no nosso treinamento como analista junguiano que está acontecendo junto com o nosso doutorado e tal. Então, tem um jeito da gente fazer esse trabalho com calma, com cuidado. Então, se você está sentindo algum problema, por exemplo, com um vício em relação à pornografia também, marca um horário para a gente bater um papo, porque isso é sério, precisa de ajuda profissional, de psicólogo, de psiquiatra talvez, mas a gente pode te ajudar também, te munindo com as práticas, com esse processo de observação de si, de apreciação de si. Respira, vamos ser adultos e olhar isso com calma. Porque o que nós estamos criando com essa sociedade da transparência e do entretenimento é uma celeuma terrível em que a gente está desaprendendo a função vital e poética do erotismo, por um lado, e do sexo, por outro, como engrandecedores da existência humana tal qual a gente conhece.